Olá pessoal, seguimos com a sequência de resolução de problemas de programação do LeetCode. Problema 1249 é o mínimo de remoções para fazer os parênteses válidos, numa tradução livre, tá? Problema legal, tá? Bem bacana. E o que diz o problema aqui, né? Dada uma string de parênteses, né? Abre e fecha parênteses e caracteres minúsculos da língua inglesa, a nossa tarefa é remover o mínimo de parênteses em qualquer posição para fazer que a string que vai ser resultante das nossas operações seja uma string válida. E aí ele dá uma definição formal aqui, por mais que a gente entenda que a gente precisa fechar todas as parênteses que a gente abrir, né? Então, uma string válida, né? É a string vazia, ou então algo que tem só caracteres minúsculos, sem parêntese nenhum, né? Ou então ela pode ser escrita como AB, ou até melhor, né? Onde A e B são strings válidas, tá? E também pode ser lida como abre parênteses, uma string válida, fecha parênteses, né? Ou seja, permite ter parênteses alinhados. É isso que ele está falando basicamente, tá? Então tem aqui os exemplos, né? Por exemplo, esse LeetCode que tem esse parêntese fechando a mais, a gente precisa retornar LeetCode sem esse parêntese alegre aqui no final, tá bom? E, sei lá, tem esse ABCD aqui, e a gente precisa retornar AB, C entre parênteses D, porque esse parêntese aqui também é inválido, tá? E ele fala que uma string vazia também é uma resposta válida. Restrição aqui a gente pode ir até 10 a 5, até 100 mil caracteres, né? E só pode ter parênteses e caractere minúsculo. Então, é um problema legalzinho de resolver aí. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Vamos lá, né? A gente tem duas situações. Tentar eliminar parênteses que estão a mais fechando e parênteses que estão a mais abrindo, tá? Então, a gente trata essas duas situações de maneira distinta. E aí, pessoal, a ideia aqui é ter um contador de parênteses abrindo, e esse contador nunca pode ser menor do que zero. Assim, a gente, quando abre um parênteses, a gente incrementa esse contador, quando fecha um parênteses, a gente decrementa esse contador. E a gente nunca pode deixar esse contador chegar a menos de zero, porque se chegar a menos de zero, quer dizer que tem mais parênteses fechando do que parênteses abrindo. Então, é assim que a gente trata o caso do parênteses fechando a mais, que é super simples. Super simples, né? Vamos ver aqui na simulação como é que isso aqui acontece. Vou ter um ponteiro que vai passar por caractere, né? E um contador que eu vou chamar de L, tá? Começa com 0 esse meu contador, e aí na hora que eu dou de cara com parênteses abrindo, eu vou lá e atualizo o meu contador para 1, né? Próximo caractere, fechei um parênteses, eu vou lá, decremento meu contador e virou 0. Quando eu chegar no próximo cara aqui e precisar decrementar meu contador, mas ele já for 0, o que eu vou fazer é marcar esse cara aqui para exclusão e continuar varrendo a string se tiver algum caractere depois, tá? E aí, pessoal, a ideia é que tudo que tiver marcado para exclusão, no final eu vou tirar esse cara da string resultante. Então, isso aqui é como a gente trata caso de parêntese fechando a mais. E como é que a gente trata caso de parêntese abrindo a mais, né? Aqui é um pouquinho mais chato, né? Porque eu vou passar aqui, vou botar meu contador em 0 de novo, tá? Então, um outro exemplo, uma outra string. Então, eu vou passando aqui caractere a caractere, né? Achei um caractere de abertura de parênteses, a gente vai lá, atualiza o contador. Achou outro, vai lá, atualiza o contador. Virou 2. Quando a gente terminar esse loop, a gente vai descobrir que tem uma pendência de 2 parênteses aqui a mais abrindo. Então a gente precisa resolver essa pendência de alguma maneira. Como é que a gente vai fazer? A gente vai varrer agora essa string S de frente para trás e vai ter que procurar 2 parênteses para poder marcar para exclusão da mesma maneira que a gente marcou esse cara aqui, né? Então a gente marcou esses 2 caras também para exclusão e na string final que a gente vai retornar, a gente não vai retornar a galera que está marcada para exclusão, tá? Tão simples quanto isso. Aí tem alguns detalhes de implementação de Python, né? Como a gente não consegue substituir valor dentro da string assim, não sem, né, aumentar a complexidade do problema, a gente de cara vai transformar esse S, né, num array de caracteres, e aí fica mais fácil a gente fazer essas operações, né? Toda vez que a gente encontrar essa situação de parênteses abrindo, fechando, ou fechando a mais, ou abrindo a mais, a gente vai lá e marca no elemento do array um asterisco, e no final, a gente usa lá aquela função join do Python, né? String vazia, join passando esse S que é o array, ele vai pegar e vai juntar todos os caracteres que estão no array. Ah, claro, né? Aqui a gente vai usar o S se o caractere for diferente de asterisco, né? Que a gente está marcando a galera para exclusão com asterisco, tá bom? Pessoal, vamos à implementação, né? Vamos converter S para array, convertido aqui como um prerange, né? E a gente tem o nosso contador de aberturas e fechamentos de array, lembrando que esse cara nunca pode ser menor que 0. Então vamos lá. Para cada caractere em S, eu também preciso saber do índice do caractere. Por isso a gente está usando o enumerate, né? E a gente tem aquelas 3 situações. Parêntese abrindo, parêntese fechando com o contador maior que 0 e parêntese fechando com o contador igual a 0. Parêntese abrindo, a gente incrementa o contador, né? Parêntese fechando com um contador maior do que 0. E aqui é if, né? Não é if. A gente decrementa nosso contador e parêntese fechando com o contador igual a 0. Aqui eu não vou botar
o end-L igual a 0, né? Porque já está sendo excluído, já está implícito por causa da condição anterior. Mas aqui a gente precisa marcar esse cara aqui, esse parêntese fechando, para exclusão. E aí eu vou marcar botando asterisco no lugar do parêntese. Tudo que eu marcar para exclusão, eu vou botar um asterisco. Faltou a situação de pagar a dívida dos parênteses que abriram e não fecharam, né? Então, se a gente... Opa, if não, while, né? Enquanto a gente tiver dívida a pagar, ou seja, L maior do que 0, e o ponteiro que a gente vai criar aqui for maior do que 0, eu vou pagar essa dívida. Ah, cara, onde é que veio esse P? Tá aqui, ó. P igual a len de S, que eu esqueci de declarar. Então esse cara já entra decrementando, né? Lembrando que como ele começa com len de S, ele vai entrar decrementando, vai apontar para o último caractere, e como aqui ele vai até a 1, aqui quando ele decrementar, ele vai apontar para o primeiro caractere que está no array, né? Então, se tiver um parêntese aberto que não foi fechado, né? Então se S de P é igual a esse parêntese aberto, vamos lá marcar o cara para deleção e vamos botar como pago essa unidade da dívida, né? Decremento contador. Então, quando a gente fechar todos os parênteses pendentes, esse L vai ser 0 e a gente vai sair desse loop. E aí, finalmente, a gente vai retornar string vazia, join, de todos os caracteres que estão em S que não são os marcados para deleção. Se for C em S, se o C diferente de asterisco, beleza? Vamos conferir esse código, ver se está ok. O código está certinho, vou submeter a solução. Tá aí, pessoal. Solução enviada, batendo 83,98% do pessoal que enviou a solução com Python 3. Tá? Vamos falar rapidinho aqui, então, de complexidade da solução. Primeiro, de memória adicional, né? A gente acaba recriando essa string do zero aqui como array, então, memória adicional é O de N e tudo bem com isso, tá? E complexidade de execução. Repara que a gente faz aqui, beleza, passa pela string toda, né? Vamos dizer que N é o tamanho da string, mas a gente passa pela string, a gente faz outro for aqui pela string, a gente também precisa fazer outro for pela string, no pior caso, tamanho da string também, e aqui a gente passa mais uma vez pela string toda para poder montar a resposta final, né? Então, 1, 2, 3, uns 4 fors aqui que a gente faz pela string toda, ou seja, a gente executa esse código 4N, e a complexidade de execução é O de N, tá, pessoal? Bem, é isso. Por hoje é só. Se você gostou, deixa o like, não esquece. Agora sim, por hoje é só. Vamos nessa. Até a próxima. Abraço.